Bom dia, hoje são 4 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRF, Tribunal Regional Federal. O órgão que elaborou as questões foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim, a frase que admite transposição para a voz passiva é, : E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você escolha a única alternativa em que é possível passar daquela voz ativa que está nessa alternativa para a voz passiva. Entendeu? Então você vai procurar a única alternativa em que haja ali uma oração na voz ativa, o sujeito praticando a ação verbal. E com os requisitos mínimos para a passagem para a voz passiva. Você pode transformar essa voz ativa, que está nessa alternativa, para a voz passiva, entendeu? É essa alternativa que a questão quer. Um lembrete aqui. Vozes verbais. Temos a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação verbal. A voz passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal. Lembra? Não é? E aquela voz também, a voz reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação verbal. Então, a voz ativa, uma oração na voz ativa, o sujeito praticando a ação, veja bem, indica a ação. O sujeito praticando a ação, o verbo sendo transitivo direto, aí temos um objeto direto. E aí temos a possibilidade de passar da voz ativa para a voz passiva, sempre com objeto direto, entendeu? Com verbo transitivo direto. Então, quando você escolhe uma oração para passar para a voz passiva, essa oração na voz ativa deve estar com um verbo transitivo direto, objeto direto. Aí é possível você passar para a voz passiva, entendeu? Eu digo assim, Paulo matou o gato. Paulo matou. Paulo praticou uma ação, matar. Então, Paulo matou o gato. Verbo matar, verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Paulo matou. Paulo matou o quê? Resposta, o gato. É o objeto direto. Então, nessa oração aí, envolvendo a ação e o sujeito praticando a ação, aí temos uma voz ativa. Como o verbo aí é transitivo direto, então nós podemos passar essa voz ativa para a voz passiva. Então veja, Paulo matou o gato. O gato aí, objeto direto, vai ser o sujeito na voz passiva. Então vamos, Paulo matou o gato. Aí na voz passiva eu coloco, o gato foi morto por Paulo. Viu aí? O gato foi morto por Paulo. Eu transformei a voz ativa, Paulo matou o gato, eu transformei essa voz ativa em voz passiva, o gato foi morto por Paulo. Então eu passei da voz ativa para a voz passiva, viu aí? Para que isso seja possível, o verbo deve ser verbo transitivo direto e indicando ação. Só aí você pode passar para a voz passiva. Então é isso que a questão quer. Escolha a alternativa aí em que a ação é ativa, o sujeito pratica a ação verbal. E aí, verbo transitivo direto. E aí eu posso transformar em voz passiva, como eu fiz agora, a oração Paulo matou o gato. O gato foi morto por Paulo. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa que esteja na voz ativa e que seja possível a passagem para a voz passiva. Então vamos aí. Alternativa A. O país pode chegar a uma situação caótica. Eu posso transformar isso aí na voz passiva? Não, não posso, porque aí não há verbo transitivo direto. Não há objeto direto aí. Ao contrário, veja. Alternativa A. O país pode chegar. Chegar a quê? A uma situação caótica. Aí é objeto indireto. Para que eu possa passar da voz ativa para a passiva, eu preciso que o verbo seja transitivo direto, que haja aí um objeto direto. E aí na alternativa A, não há objeto direto. Então não posso passar isso aí para a voz passiva, entendeu? Então a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. Alternativa B de bola. O editorial é um desrespeito à soberania cubana. Então temos aí uma oração. Eu posso transformar isso aí em uma voz passiva? Não, não posso. Para transformar para uma voz passiva, eu preciso de, primeira coisa, de ação. Segundo, que o verbo seja transitivo direto, que haja um objeto direto. E aí na alternativa B, não. Você não tem ação aí. Olha o verbo aí, verbo ser. O editorial é. Isso não é ação, é um verbo de ligação. Logo, não tenho aí um verbo transitivo direto, nem um objeto direto. Então não posso passar isso aí para a voz passiva. A alternativa C diz assim: a atenção do Estado cubano para com a saúde pública é exemplo para todos. Eu posso transformar isso aí para a voz passiva? Não. Da mesma forma aí que a alternativa B de bola. Aí veja, a atenção do Estado cubano para com a saúde pública é, olha aí o verbo ser, é exemplo para todos. Verbo de ligação. Então não posso transformar isso aí numa voz passiva. Entendeu? Voz passiva exige, primeira coisa, verbo com ação. A segunda coisa, verbo transitivo direto, com seu complemento objeto direto. Aí sim, eu posso passar para a voz passiva. Alternativa D de dado. Houve indignação e protestos contra o editorial da revista. Eu posso transformar isso aí em voz passiva? Eu preciso de ação e de um verbo transitivo direto. Então veja aí a alternativa D. Houve, esse houve aí o verbo haver, né? No sentido de existir. Houve indignação e protestos contra o editorial da revista. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, não está ligado a pessoa alguma. E ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Aí é o verbo haver no sentido de existir. Eu diria assim com o verbo existir. Existem indignação e protestos. Indignação e protestos existem. Como aí é o verbo haver, no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Houve indignação e protestos. O verbo haver, no sentido de existir, como aí está, ele é um verbo transitivo direto. Houve o quê? Indignação e protestos, objeto direto. Só que eu não posso passar para a voz passiva por uma simples razão. Aí nessa oração não há ação. Veja, não existe ação aí. Não existe aí o executar. Como eu digo, por exemplo, Paulo matou o gato. Aí eu posso passar para a voz passiva, porque aí é um verbo de ação. Aqui, o houve é um verbo transitivo direto aqui, no sentido de existir. E aqui existe o objeto direto, indignação e protestos. Só que eu não posso passar essa oração
para a voz passiva, porque é necessária a ação. E aqui não existe ação. Quando eu digo assim, houve indignação e protestos, não existe ação aí. Não existe o executar aí, entendeu? Então não posso passar essa oração aí, na alternativa D, para a voz passiva. Não posso. Não é a alternativa que a questão quer. A alternativa é: Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes. Veja aí, Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes. Muito bem, veja aí essa locução verbal, tem auxiliado. Veja bem, o verbo principal aí é o particípio, auxiliado. O verbo auxiliar, aí está no particípio. Veja que esse verbo aí, no particípio auxiliar, ele é verbo transitivo direto, não é? Auxiliar, Maria auxiliou João. Maria auxiliou quem? João. Então, auxiliar, o verbo, ele é transitivo direto. E tem aí o objeto direto. Ele tem. Veja, Cuba tem auxiliado. Auxiliado a quê? Auxiliado quem? Auxiliado quem? Quem Cuba aí tem auxiliado? Aí vem países vítimas de catástrofes, certo? Países vítimas de catástrofes. Então vem, Cuba tem auxiliado. Auxiliado o quê? Países vítimas de catástrofes. Então, países vítimas de catástrofes é o objeto direto, não é? Do verbo aí auxiliar, que aí está na forma de particípio, não é isso? Cuba tem auxiliado. Auxiliado o quê? Países vítimas de catástrofes. Objeto direto, não é? Muito bem. Então aí eu tenho um verbo transitivo direto, auxiliar, aí auxiliado, e tenho aí o objeto direto. E aí é um verbo de ação, não é isso? É um verbo de ação. Cuba pratica uma ação aí, auxilia do jeito que está aí. Cuba tem auxiliado, isso é uma ação. Então temos um verbo com ação, um verbo transitivo direto e aí um objeto direto. Então, eu posso passar essa voz aí ativa para a voz passiva. Essa voz aí é ativa porque o sujeito aí pratica a ação. O sujeito aí é Cuba. Quem tem auxiliado países vítimas de catástrofes? Quem? O quem? Tem aí, Cuba. Resposta. Então, o sujeito Cuba exerce a ação verbal aí, voz ativa. O verbo é transitivo direto e há objeto direto. Então, eu posso passar para a voz passiva. Então, na voz passiva, como você já sabe, eu vou pegar aqui o objeto direto, que vai ser o sujeito na voz passiva. O objeto direto aqui é países vítimas de catástrofes. Então, na voz ativa, na voz passiva, será aí o sujeito. Então, vamos. Países vítimas de catástrofes têm sido auxiliados por Cuba. Pronto. Aí está a voz passiva. Eu peguei o objeto direto da voz ativa, países vítimas de catástrofes, e o transformei em sujeito na voz passiva. Na voz passiva, países vítimas de catástrofes têm sido, olha aí o verbo ser no particípio, porque aqui nós temos uma locução verbal. Então, o verbo ser fica no particípio, sido, e aí auxiliados no plural, porque aí se refere a países. Então a voz passiva é assim: países vítimas de catástrofes têm sido auxiliados por Cuba. Entendeu?
Então, é claro que eu posso transformar essa oração aí na alternativa E, que está na voz ativa, para a voz passiva. E é essa a alternativa que a questão quer. Veja lá acima. A frase que admite transposição para a voz passiva é... E aí vem. A frase é a que está na alternativa E. Alternativa E. Mais um vídeo e muito obrigado.